Bom, outra questão comum de cair é em relação aos riscos do mercado de ações. A gente sabe que todo investimento tem risco, né? O cuidado que nós temos que ter aqui, nós podemos chamar a atenção aí, no investimento de ações, nós não vamos fazer análise de risco de crédito. Eu não tenho que levar em consideração risco de crédito se eu vou comprar ações. Por quê? Por que que não tem risco da pessoa não pagar? Da empresa não pagar? Porque eu não sou credora, eu sou sócia da empresa, eu sou acionista da empresa. Então, se eu estou comprando uma parcela do capital social, isso não tem vencimento, eu não sou credora. Se eu não sou credora, eu não preciso preocupar com o risco de crédito. Mas eu preciso analisar o risco da empresa, o risco do segmento, o risco da concentração. Se é um segmento em que eu tenho muitos fornecedores, ou se eu tiver poucos fornecedores, eu, empresa, estou numa situação vulnerável. Né? Ou então é uma empresa, por exemplo, uma empresa de peças que é fornecedora para uma grande montadora. Né? Então eu tenho um único comprador dos meus produtos. Isso aí é uma situação também de risco muito grande. Se é um segmento que existe uma facilidade grande à entrada de concorrentes, né? Ou uma empresa que está com defasagem tecnológica. Então tudo isso é risco da empresa que eu preciso levar em consideração. O risco de liquidez é o risco de eu não conseguir desfazer dessas ações por um preço considerado justo. E aí vem sempre perguntando, numa análise de investimento, eu tenho que levar em consideração o risco de liquidez, e se ele for alto, ou seja, se o risco for alto, ou então se a liquidez for baixa, eu tenho que redimensionar a minha expectativa de ganho. Ok? Agora, um cuidado muito grande. Se eu falar assim, vê se eu posso falar assim, olha, quando a liquidez é baixa, para eu conseguir ter negócios na bolsa, né, o preço do ativo tende a cair. Certo ou errado? A liquidez é baixa, o preço da ação cai. Ok? Para fazer negócio. Agora, eu posso falar que quando a liquidez é alta, que o preço do ativo sobe? Sim ou não? Vou repetir. Se a liquidez é baixa, para haver negócio, o preço do ativo cai. Agora, se eu tiver uma alta liquidez, o preço do ativo sobe? Por que depende? O que é uma liquidez alta? Pois é, quando que eu tenho facilidade de negociação? Então, vou mudar a pergunta, vou facilitar a pergunta. Melhorar, né? Se eu tenho muitos vendedores, ok? E poucos compradores, eu tenho um problema de liquidez? Eu tenho muitos vendedores, poucos compradores. Aí, se eu tenho poucos compradores, o que vai acontecer com o preço do ativo? Vai cair, ou seja, pouca gente, né? Então, eu estou na safra lá de ações, tem muita melancia, ninguém quer comprar, o preço vai cair, ok? Agora, se for o contrário, se a gente tiver muitos compradores, ok? E poucos vendedores, eu tenho um problema de liquidez? Olha só, aí muito cuidado. O que é o problema de liquidez? Eu tenho problema de liquidez quando eu tenho um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, se eu tiver um mercado com muito comprador e pouco vendedor, eu tenho um problema de liquidez. Agora, se for o contrário, eu também tenho um problema de liquidez. O mercado muito líquido é aquele que tem uma quantidade tão grande de compradores e de vendedores que o preço não é alterado. Toda vez que o preço for alterado para cima ou para baixo, é porque o mercado tem problema de liquidez. Então, para ser muito líquido, eu tenho que ter muitos compradores e muitos vendedores. Nesse caso, se a liquidez é alta, o preço não tem por que aumentar. Porque se um falar assim, mudei de ideia, não vou vender meu ativo, não vai fazer diferença nenhuma, porque tem tantos outros para venderem, que eu não preciso fazer o preço subir. Ou se um falar, agora não vou comprar mais, não tem problema, tem um monte querendo comprar. Então, toda vez que o mercado tem alta liquidez, o preço é justo. Ok? Porque ninguém, individualmente, pode interferir no resultado da precificação.
Muito cuidado com isso, ok? Então, toda vez que eu tenho um desequilíbrio entre a quantidade de compradores e vendedores, eu tenho um problema de liquidez e aí eu vou afetar o preço, para cima ou para baixo. Tá certo? Então, muitos compradores e poucos vendedores, o preço não é um preço justo, porque aí o preço da ação vai subir. Muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, está desequilibrado. Bom, e o risco de mercado aqui é o risco de qualquer variável interna ou externa afetar o preço da ação.